João 14. Que o Espírito Santo vai chamar a atenção do nosso coração. Ele vem trabalhando nisto. O ressuscitado, a vida eterna, a vida com Deus, uma vida nova, uma vida de verdade, uma vida de responsabilidade pessoal. Por mais que eu queira, por mais que eu deseje de todo o coração, é empurrar todas as besteiras que eu já fiz na minha vida, para o meu pai, para minha mãe, para a minha história, para a minha cultura, para o meu país, para o meu governo, para o político, para a minha vizinhança. Responsabilidade sobre a minha vida é pessoal. Por isso eu aprendo, por isso eu busco. Só você. E às vezes a gente custa um pouquinho a entender isso, que a gente só pode dar conta da gente. E para isso Jesus deu uma solução. Ele disse assim: eu vou resolver o problema para que vocês consigam dar conta da situação. João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o Pai enviará o Consolador, o Espírito Santo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem passa nesse processo, vem para o 27. Deixo-vos a minha paz. Deixo-vos a minha paz. A minha não é essa que a gente consegue por meio de uma droga, lícita ou ilícita. Mas deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Deus, tremendo Deus, eterno em bondade, conceda-nos a graça de ouvir a Tua voz. Nós vivemos num mundo tão acelerado. As pessoas precisam de alguém gritando, batendo, rodando, fazendo movimentos amplos, para que elas fiquem concentradas. Porque se assim não for, elas desligam. E é por isso que, obedecendo a Tua voz, nós levamos o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Que Teu Espírito encontre lugar no nosso coração para fazer lembrar, buscar na memória tudo aquilo que nos traz esperança, tudo aquilo que um dia o Senhor nos disse, porque desta forma, lembrando daquilo que já foi ensinado, nós vamos encontrar paz. E é isso que a gente precisa e que a gente quer: desacelerar, encontrar paz. Vem, Espírito Santo. Somos totalmente dependentes de Ti. Nós nos colocamos debaixo da lei e da graça, Senhor, para prender o nosso pensamento na Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Promessa de Jesus é: mas o Consolador, não é só o Consolador para colocar no colo, né? Ai, minha vida é tão tristinha, então vem cá, eu te acolho, então vem cá. Não, não. O Consolador. Qual é a função do Consolador? Não é só ter empatia, não é só colocar no colo. Diz a Bíblia: o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Qual é a função do Consolador? Daquele que pega, daquele que acolhe, mas ele tem um trabalho. Qual é o trabalho dele? Ensinar e fazer lembrar. Ele faz lembrar. Ora, se eu lembro, é porque eu já tenho um registro. A memória é registro. Eu já tenho um registro. Como os apóstolos tinham. Jesus tinha falado. Agora eles só vão precisar lembrar. Você que é crente, que tem mais de 30 anos seguindo Jesus, ou quase isso, ou 2 semanas, ou 1 mês, ouviu Jesus? Está guardadinho o que você ouviu. E quem é que vai fazer você lembrar? O Espírito Santo.
Porque quando você estiver no calor da sua emoção, quando você estiver irado, quando você estiver perdendo o controle, não adianta você tentar naquele momento ser equilibrado. Não, você vai ter que buscar recursos. E onde estão esses recursos? Naquilo que você já aprendeu, naquilo que está lá guardadinho na memória. Por isso é que eu preciso conhecer e continuar conhecendo. Eu preciso aprender e continuar aprendendo. Por isso eu preciso congregar. Porque aqui, olha só, vamos ficar aqui sentados como se fosse uma grande escola. A gente está aqui com um livrinho, conferindo. Espiritual com espiritual. Eu aprendo. Na hora que eu precisar, eu vou lá na minha caixinha e vou buscar o recurso. Se eu não aprendi que eu tenho domínio próprio, e que domínio próprio é um fruto do Espírito que habita em mim, eu não vou ter recurso. Eu vou começar, eu vou me descontrolar, eu vou perder o juízo. Por quê? Porque eu não tenho recurso. Por isso é que eu preciso aprender e lembrar na hora de usar o recurso que já está lá. Então diz: mas o Consolador, leia para que seja sua informação, não o que você está só ouvindo, mas que você está guardando. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Ensinará. Eu pergunto aqui, eu não sei quantas professoras nós temos aqui. Professoras, queridas amigas, nosso papel é ensinar. Mas você garante que todo mundo que você está ensinando está aprendendo? Tem como garantir? Ensinar é a função dele. Aprender é a nossa. Amém? Meus discípulos, e encontrareis paz. Aprendei de mim. Mas o Consolador, ele vem para ensinar todas as coisas e lembrar, fazer lembrar tudo o que tenho dito. Sequência lógica, para não deixar dúvida. Deixo-vos a minha paz vos dou, e é isso que ele vai fazer lembrar. Não vou a dou como o mundo a dá. Não, olha o profeta, o Jesus, o Deus maravilhoso, não se turbe o vosso coração. Não deixa a perturbação entrar aí, não. Entra na paz, não tenha medo. Bom, para não ter medo, a gente vai precisar encher a caixinha aqui da nossa memória. Volta em João 2, ainda é Evangelho segundo João, capítulo 2. Olha para a sua Bíblia, aprenda a amar a sua Bíblia. Uma das coisas que foi tirada tanta coisa, né, que identifica a igreja. Tanta coisa. A igreja antes cantava, todos cantavam. Né? Tinha harpa, tinha livrinho, tinha livro de cânticos, a igreja toda cantava. Agora um canta e os outros. Então é necessário. Um interpreta, mas todos têm o Espírito e a unção permanece em vós. Por que não conferir coisas espirituais com espirituais? Diz o texto, João 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, vasos. Imagina aí aqueles vasos de barro, só que aqui de pedra, e que podiam guardar entre 80 e 120 litros. E diz assim: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, que é a medida, entre 30 e 40 litros. Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram. Encheram, detalhe,
totalmente. Então lhes determinou: tirai. Eles enchem, não há descrição de outro movimento, eles enchem a talha e Jesus diz: tira a água agora, não a água, tira e leva ao mestre-sala, ao quem está organizando a festa. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado da água, chamou o noivo e disse: eu não entendi. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam, todos já beberam muito, não vai fazer diferença mesmo? Já beberam muito, se fartaram, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Aleluia. Maria chega e diz: acabou o vinho. Jesus olha para ela e diz: mulher. Mas Maria não era uma mulher qualquer. Quem era Maria? Mãe. Mas Jesus não estava tratando com a mãe. Jesus estava tratando com a mulher que teve a revelação, que era um anjo aparece e diz para Maria: olha, você foi escolhida no teu ventre, Deus vai fazer um milagre. Maria não era a mãe de Jesus. Maria era a mulher escolhida por Deus. Por isso ele falou assim. E a gente precisa fazer diferenças nessas horas em nossa vida. Quem somos nós? Mãe de fulano, esposa de ciclano, esposa de ciclana. Quem somos nós? Jesus sabia quem era Maria. Maria era a mulher que Deus, bem-aventurada serás entre todas as mulheres, todas, mas você é a mais feliz. Amém? Mulher. Ele sabe com quem ele fala. Quem você é? É a filha do pastor? É o filho do pastor? É o filho do cantor? Quem é você? Como Jesus vai tratar com você? Então diz o texto: mulher que tem um eu contigo, você não sabe quem eu sou? E você não sabe por que eu vim? Claro que ela sabia. Ela dizia: eu estou esperando o Messias. Quem sou eu para tamanha bênção? Tamanha honra. Então ela diz: façam o que ele mandar. Quando Jesus responde, ela não entra no lugar da vítima. Ela não entra no lugar da pobrezinha mamãe que o filho falou um pouco mais áspero. Não. Ela entendeu que ali não era a mãe, que ali era a mulher. E a mulher ungida não se retrai. A mulher consagrada não volta para trás porque ele recebeu um não, ou uma carinha feia, ou eu não gostei muito, não fui com a tua cara. Quem é ungido é ungido. O rapaz ungido, o jovem ungido, o marido ungido. O ungido sabe o que está acontecendo. Você não pega um ungido de surpresa. O ungido sabe. No mundo eu vou passar o quê? Mas eu tenho o quê? Aleluias! Eu sou ungido, não vivo no mundo da fantasia, nem da Branca de Neve, nem do Chapeuzinho Vermelho. O meu mestre já me preveniu, eu vou passar por dias maus. Por causa do nome dele eu serei perseguida. E mais, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É naquele lugar que você espera que seu pai te dê o maior apoio. É naquele lugar que você espera que seu marido veja, que a sua esposa veja, que seus filhos te recompensem com honra. É naquele lugar que você é perseguida. Mas você é Maria, Mimi? Oh, não, ele não pode falar comigo assim. Não. Eu entendi.
Jesus, eu entendi. Ó, faz tudo o que Ele mandar. Só isso. Aleluia. Quando você entende quem você é, você diz, Deus, faz tudo o que o Senhor quiser fazer. Só isso. Mas eu não posso. Pode, vai e faz. Mas não vai fazer. E eles foram lá. No cantinho tinha o quê? 6 talhas, vasos de pedra, que era usado para colocar água para fazer, para limpar a mão, limpar pé. Jesus pega esse vaso e diz, enche de quê? Enche de quê? De água. Ora, veja que parece coisa meio estranha, né? O que a gente está precisando? O que acabou? O que a gente está precisando? O que Jesus manda encher as vasos? Ai, tem alguma coisa fora da lógica, tem alguma coisa fora do controle. Vamos discutir com Jesus. Jesus, quimicamente, água é uma coisa, vinho é outra. A água é inodora, incolor, inodora e insípida. É o que a gente aprende lá pequenininho. Incolor, inodora e insípida. O vinho, ele tem que ter sabor, ele tem que ter gosto, ele tem que ter cheiro. São coisas diferentes. Concorda? Tem que ter cor, não tem? Tem que ter sabor, tem que ter cheiro. A água é totalmente oposto a isso. Se você bebe uma água e você sente um gostinho, você já fica aqui, ó. Essa água não é pura. Tem alguma coisa errada aqui, não tem? Mas o que você espera no vinho é que ele tenha cor, sabor e cheiro. Jesus, o que está faltando não é água. O que está faltando? É vinho. Já viu a gente ensinando a Deus a ser Deus? A gente tira o dia. Hoje eu tirei o dia para ensinar o Senhor a ser Deus. Deus, venha cá. A minha necessidade é esta. Eu vim de uma história assim, de um pai assim, de uma mãe assim, de uma cultura assim. Eu não estudei muito. Estou com 50 anos, não passei do 1º grau. Mas eu tenho um sonho, eu quero ser alguém para mim. Mas Deus, na minha família ninguém se formou, Deus. Ah, Deus, eu venho de uma genética carregada. Meu pai, meu avô, meu bisavô, todo mundo tem essa história. E sabe, Deus. E a gente começa a dizer para Deus, Deus, você está maluquinho. Eu não te pedi água, eu te pedi vinho. Mas não dá para entender esse negócio. Nós chamamos Deus de Deus, nós chamamos Jesus de soberano, nós chamamos de Altíssimo, nós chamamos de Criador de todas as coisas. E quando olhamos para a nossa vida, tratamos Jesus como alguém que não tem muito juízo quando fala para a gente fazer alguma coisa. Incompetente nas suas ordens, comando falho. E comando mal dado não deve ser obedecido. Mas graças a Deus que eles obedeceram. E diz o texto, Jesus disse a eles, enchei de água as talhas. E encheram. E encheram mesmo, ó. Esses estavam com fé. Como é que eles encheram? Como é que encheram? Totalmente. Olha, se é para fazer, não vai ser metade não. O pedido foi vinho. O que Jesus mandou colocar foi água. Agora, se é para andar, se eu desci do barco, eu não vou ficar perdido no meio das ondas, não. Eu vou chegar e vou continuar, vou encontrar com Jesus e vou voltar para o barco. Percebem? Se você crê, você crê. E eles acreditaram. Por que eles acreditaram? O que mostra que eles acreditaram? Que eles encheram. Totalmente. Não tinha espaço para mais nada. Era água e água. E se Jesus quisesse pingar uma gotinha de vinho? Ah, achei ali, ó, um vasozinho, tem um vinho. Quer misturar aqui? O pessoal já está mais para lá do que para cá mesmo. Coloca aqui um pouquinho. Que aí, né? Eles deram espaço para dúvida? Não. É para fazer, Jesus? É para estudar porque eu vou passar? É para estudar, é para queimar a pestana porque esse lugar é meu? É para sair de manhã e voltar de noite porque esse lugar é meu? É, Jesus? É. Então eu vou, mas não vai ser pela metade não.
Eu não vou começar bem no meio do caminho e começar a dizer: ai meu Deus, será que o Senhor quer mesmo isso para mim? Não vai colar. Diz a palavra, então eles encheram como totalmente. Ou você crê de todo o coração, ou você não crê. Não suponha esse homem ver. Quando ele fala da sabedoria, a gente pode aplicar em qualquer coisa em nossa vida, porque a princípio, quando eu duvido, eu não posso supor que eu vou alcançar, porque é o mesmo impulso que me leva a alcançar, é um impulso. Se eu tenho uma outra ideia, então eu começo a ficar dividida. Só que a minha outra ideia, ela é muito mais forte, porque ela está fundamentada, às vezes e muitas vezes, numa evidência. Você tem um laudo, não tem? Não tem? O que é um laudo? Uma evidência. É muito mais forte. Você não pode negar, pode negar? Mas você pode crer, não é? Entende isso? Isso é fé, porque você tem uma coisa que está te puxando para cá, mas você tem uma coisa que te leva para lá. Mas aí, o que é que eu faço? Eu sei que existe um laudo, um papel, uma coisa no meu corpo, uma debilidade, uma fraqueza. Quando eu estou muito bem na minha casa, lá trabalhando, né? Trabalho em casa e de repente, não mais que de repente, entra aquela coisa que vai chamando um desejo, uma paixão, e daqui a pouco, olha eu, no vício da pornografia, que eu disse e jurei para Jesus que nunca mais ia fazer. Onde está a atenção? Onde está o seu foco? É você que vai dizer. É você que vai lutar. Totalmente eu quero me ver livre disso. Eu não sou escravo de paixões. Eu não sou escravo dos meus desejos, não que eles não existam. E esse é o grande problema. É que a gente vem para Jesus e a gente começa a fingir que não está acontecendo nada. Eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada. Mentira! Você está vendo tudo. Está sentindo tudo. Só que você não está admitindo. E o nosso pior erro, a Bíblia fala, enganando o próprio coração. Quando nós chegamos neste lugar, é o pior lugar que pode existir. Eu posso até errar, mas errar porque sou bocó. Não prestei atenção. Bocó, sabe aquele bocó que faz as coisas atropeladas? Posso errar sim, mas errar porque não dei crédito ao erro. Porque estou chamando o erro de coisa boa. Uma amizade que não contribui para nada. Uma série que não está me deixando mais tranquilo. Uma conversa, roda de escarnecedores e roda, o final de tudo é falando mal de Deus. E se fala mal de Deus, fala mal de mim. Entenda isso, se a pessoa está brincando com o seu Deus, ela está brincando com você, porque a sua crença é o que você está ouvindo. Se você ficar dizendo, a pessoa diz, porque Deus é isso, Deus é aquilo, e você faz parte disso, você está deixando, memórias, informações, é uma lavagem cerebral. Ele está convencendo você. Não, mais que isso. São gotinhas de veneno. Não vai matar na hora, mas vai chegar um dia. Quando fizerem a autópsia, vão descobrir. Gente, me lembrou até uma coisa. Que você foi envenenado quase que a vida toda. Diz o texto, enchei a talha e ele encheu. E o que aconteceu? Não há espaço, não há relato de espaço entre uma coisa e outra. Ele diz, e determinou Jesus, tira agora e leva esta água ao mestre-sala. Não, Jesus nem fala água, quem está falando sou eu. Mas Jesus diz, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fizeram assim. Deram a água, agora vem, 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho. O que foi que o mestre-sala provou? Ele sabia? Para ele era o quê? Vinho. Por mestre-sala, o que foi entregue foi o vinho. E que vinho foi entregue? Excelente, não foi? Mais qualidade que o anterior,
que deveria ser o ápice da festa, a melhor coisa, mas o segundo vinho era muito melhor. Mas pensa agora, entra a água, fica na talha, leva para o mestre sala. Onde será que essa mudança acontece? Será que essa mudança acontece quando na talha, quando colocou na jarro, quando foi levado até o mestre sala? Eu só sei, e o texto só diz que aconteceu. Esse é o milagre, eu não sei quando vai acontecer. Você não sabe quando vai acontecer. Mas uma coisa nós sabemos, quem tem fé sabe que... Você tem que entender que eles pegaram água. Quando saiu dali, saiu água. Mas quando chegou lá, chegou o vinho. Inodora, insípida, chega lá com sabor, com cor, com cheiro. O que é que muda? Será que foi o coração daqueles homens que acreditando e acreditaram tanto que encheram a talha? Será que foi isso? Porque Deus, a Bíblia fala que a nossa fé, eu tenho que juntar a palavra com a fé. E se eu não junto palavra e fé, isso não aproveita. Não é isso que está escrito? Eu tenho que juntar palavra e fé. Não adianta você saber versículo, decorar versículo de trás para frente, de frente para trás, se não há uma aplicação prática no dia a dia. Por que eu vou suportar o meu marido que é um homem desonesto, ou malvado, ou cruel, entre aspas, tá? Porque se ele for um bandido, tem leis que protegem a mulher. Mas aquele que é só enrolado mesmo, sabe, atrapalhado da vida, não aprendeu, não deixou de ser menino e é marido. Como é que você faz? Você associa a fé com a palavra. E a mulher sábia, pronto. É sempre assim. Não adianta você buscar refúgio em outro. Não é a mesma cultura, não é a mesma linguagem, não é a mesma perspectiva. Não vai olhar do mesmo jeito. Então ele diz, quando ele provou, ele viu que o vinho era muito melhor. Versículo 11 diz, com este sinal, no caso, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. A quem? Seus discípulos. Agora Jesus faz um grande milagre. Jesus vinha fazendo milagres? Sim, vinha. Mas naquele momento foi o primeiro grande milagre. Os discípulos estavam acompanhando Jesus, mas agora eles experimentam um grande milagre público. Jesus tinha feito coisa antes? Tinha. É só você voltar um pouquinho. Volta comigo aqui, olha, no versículo 49, João 1, 48, para você entender bem o que está acontecendo. Jesus vinha chamando seus discípulos, vinha operando, mas grande milagre e público, esse foi o primeiro, transformar água em vinho. Diz 48, perguntou Natanael, de onde me conheces? Então respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasse, ou te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aleluias. Então exclamou Natanael, olha o que ele fala, meu Deus, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ou seja, o Senhor é aquele que eu esperava, o que a palavra apontava, é o Senhor. Por que ele entendeu que era Jesus? Porque Jesus viu onde ele estava. Jesus sempre vê onde a gente está. Amém? Mesmo antes dos grandes milagres, mesmo antes das grandes transformações, talvez a cura de um câncer seja um grande milagre, mas Jesus te vê quando você está aonde mesmo? Eu te vi debaixo da... Tinha tanto lugar bonito para ele ver, Natanael, mas onde é que ele viu? Debaixo da figueira. É nesse lugar que ele nos vê. É nesse lugar.
E interessante é que Natanael diz: meu Deus, meu Deus. Olha o que Natanael diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Porque ele disse onde ele estava. Aquele homem concluiu que ele era a resposta de Deus, que Jesus era a resposta de Deus. Só porque ele sabia onde ele estava. E onde ele estava exposto, todo mundo sabia? Não. Ele estava lá no escondidinho da figueira, lá embaixo. Possivelmente falando com Jesus, com Deus, pedindo: Deus, cadê o teu Messias? Cadê o Redentor do povo? Onde ele está? Aí Jesus disse: eu vou te mostrar. Por isso ele respondeu tanto. Não é assim que acontece com a gente vem para o culto, e aí o pastor está ministrando, a pessoa está ministrando, e de repente Deus fala com você, e você fica numa euforia, numa loucura, você diz: meu Deus, o Senhor viu? E foi isso que ele sentiu. E quando ele sentiu, ele explodiu em alegria. Ele disse: meu Deus, Redentor de Israel. Seu coração explode de alegria quando você encontra com a palavra? Porque tem que fazer. Não é o grande milagre, ainda não é a cura do câncer, mas ele viu você. E isso tem que ter significado para você quando você diz: Deus, fala comigo. Aleluia. Tem que arder o coração, porque você é especial, para que o Todo-Poderoso saiba onde você está, ainda que seja debaixo da figueira. Ele sabe onde você está. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, amém? 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Diz assim a palavra do nosso Deus, 11. Paulo vai falar do ressuscitado. Agora o Cristo ressuscitado aparece para Paulo. Diz a história que Paulo e Jesus foram contemporâneos, mas a diferença de Paulo entrar na história de 8 anos após a morte de Jesus. É interessante que diz assim, olha só, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 22. Depois leiam a história que vocês vão entender, que estão acontecendo umas confusões básicas, e Paulo vem agora para explicar. Ele vai dizer assim no 22. Está falando da ceia. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Que confusão é essa que vocês estão arrumando aí na hora de comer o pão, de tomar o vinho? O que vocês estão conseguindo fazer? Aí ele diz: nisto não acho graça nenhuma, nisto não vos louvarei, certamente não vos louvo. Aí ele diz: o que é a ceia? Ceia. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Veja o estado de Jesus. Ele vai realizar este evento, este movimento, na noite que ele foi traído. Emocionalmente, podia estar arrasado, destruído. Eu vou salvar gente que está me traindo. Eu vou salvar gente que vai me crucificar. Não teria razão. Mas ainda assim, diz o texto, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele não esqueceu de ser agradecido, ele não culpou a Deus por ser traído. Diz o texto, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e Jesus diz: eu sou o pão vivo que desce do céu,
Todas as vezes que beberdes o cálice, e ele diz que o sangue é o cálice da nova aliança, anunciais a morte de quem? Do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do seu corpo e do seu sangue. Continua. Diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão vivo que desce do céu, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, sem aplicar atenção, sem dar valor, come e bebe juízo para si. Eis a razão de haver entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem entre vós na igreja. Mas, olha isso, porque se nós nos julgássemos, não seríamos julgados. Então ele diz: examina o teu coração, porque se você se julgar, não será julgado. 32. Mas quando julgados, quando eu faço uma reflexão, quando eu avalio o meu coração, quando eu examino o meu coração, por isso ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Quando eu faço assim, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Amém? Aí você vai dizer assim: peraí, o que tem o vinho com o pão, com a ceia, tudo? Porque a ceia é o momento que se encontra o vinho, e nós já entendemos que o vinho que Jesus faz é o vinho que se transforma, é a água, que para nós é a palavra, que na talha se transforma em vinho. A água que na talha, ou que no caminho, se transforma em vinho. O pão é o que Jesus disse em João 6. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desci dos céus. É o pão. Mas nós não vamos prender o nosso coração agora aqui. O que eu vou prestar atenção, e você também vai, é que ele disse: examine-se. Porque se você não faz o autoexame, aí acontece o quê? Por isso que na igreja, entre vós, igreja, há muitos o quê? Fracos, doentes. Mas ele está falando de doença física no corpo? Pode ser, talvez, mas é mais provável que não. Quando um crente não faz um autoexame, ele não para olhar nas tolices que está fazendo. A mulher que grita desesperadamente com o marido que tá bom, faço, não sei, que não pergunta, que não se envolve. O filho que não respeita o horário, o filho que não respeita a ordem da casa, os pais que não sabem acolher o filho está quieto, está calado, não sabe se ele está passando por uma angústia e por isso ele está quieto e calado. Já começa a dizer: você não tem motivo para estar quieto e calado, você está com comida, eu pago tua escola é uma fortuna, você não tem motivo de ficar pelos cantos. Sabe quem tem motivo de estar pelos cantos? Aquele outrozinho ali, aquele pobrezinho, ele tem motivo de estar pelos cantos, você não. Você tem casa, você tem carro na garagem. Por que você não pergunta por que ele está assim, ao invés de já dizer por que ele está assim? Examine-se o homem a si mesmo. Ninguém tem esse poder, entenda. Ninguém tem esse poder de justiça sobre sua vida. É você. Quais são os seus valores? O que você pensa de verdade? Examina o teu coração.
Mas se brotar em você uma raiz de amargura e você morrer de tristeza, não diga que é porque você agora, sabe, eu me tornei um crente perdoa tudo. Se perdoasse não estava amargurada. Se a perdoasse não virava a esquina quando o outro está lá longe. Se perdoasse não desviava o olhar. Perdoar. Será que a gente sabe o que é perdoar de verdade? Será que a gente sabe o que é esquecer de verdade? Eu não sei. Eu só posso dar conta de mim. Eu sei quando eu esqueço. Eu sei quando eu perdoo. Eu me conheço. Não posso dar conta de você. Quem tem que fazer isso é você. Você já se perdoou? Você já se perdoou? Você já se avaliou? Você já parou para admitir que você pode estar machucando alguém? Que você pode estar ferindo alguém com a sua Bíblia? Com a sua fé? Jesus, Senhor e Mestre, disse: ai, eu tenho tanta coisa para dizer para vocês, mas vocês ainda não estão prontos para ouvir. Quem disse? Jesus. Jesus, a verdade. Ah, não, eu tenho que falar, sabe por quê? Porque eu só falo a verdade. Eu tenho que falar, porque eu sou... e a verdade vem e diz assim: eu tenho uma verdade, mas você não está pronto para ouvir. Será que nós somos cristãos de fato? De fato? De fato. Tamara, você não é crente não, Tamara. Meu Deus, que tolice. Como é que eu posso saber se Tamara é crente ou não, se a crença que ela tem está aonde? Com o coração? Quem tem que saber se é crente ou não crente? Tamara. Não me coloque nesse lugar. E nem coloque o outro. Eu saí da igreja porque os irmãos disseram que eu não sou crente. Você saiu da igreja porque os irmãos da igreja disseram que você não é crente? Meu Deus do céu. É bom você sair mesmo, porque você não sabe o que está fazendo da vida, você não sabe nem quem é. Alguém tem que dizer para você o que você é, o que você não é. Que coisa mais estranha. Não tem álibi, não tem meio termo. Porque o que nós buscamos é identidade. Jesus nunca teve esse problema. Os gregos procuram a sabedoria e a verdade. Onde está a verdade? Como alcançar a verdade? Aí Jesus vem, filho de Maria, filho de José, carpinteiro, feinho. A Bíblia diz que não tinha beleza, tinha formosura. Aí ele diz assim: olha para cá, eu sou a verdade. Não é? Eu sou o caminho. E ainda fechou, ainda foi mais. E ninguém pode ver, ouvir ao Pai se não for. Gente, isso é muita autoconfiança no que você é para Deus. É muito sentido de identidade. É muito sentido de identidade. E é por isso que Deus quer que você se identifique. Quem é você? Membro da Assembleia, da Batista, da Ministério da Palavra, ou você é um filho e herdeiro, filha e herdeira? Meu Deus, se eu sou filha e herdeira, nunca vocês vão me ver de cabeça baixa, pedindo ai, 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 ui, 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 nunca. Sem orgulho, sem pedância alguma, nunca. Porque eu sei quem eu sou. Entende isso? Eu sei quem eu sou, nunca tive esses problemas não. Gente, eu sou o que sou pela graça. Não estou buscando alvo de perfeição nenhuma, não coloquei nenhum ídolo aí dizendo agora, eu vou ser igual a fulana de tal, porque fulana de tal é assim, eu teria que ser assim. Não, olhando para quem? Consumador da minha, eu sou o que sou pela graça de Deus. Essa é a minha fé, inigualável, incomparável, inconfundível. Graças a Deus para o mundo. Graças a Deus para o mundo que só existe uma de mim. Deus é bom, Deus sabe o que faz, não é não? E graças a Deus que só existe uma de você.
A gente não vai aguentar não. Então, entenda isso. E é isso que você tem que ser. O que você tem que fazer, você tem que fazer. E aí vem o peso da responsabilidade. O que você pai tem que fazer, você tem que fazer. O que você marido tem que fazer, tem que fazer. O que você homem tem que fazer, o que você mulher tem que fazer. O que você profissional tem que fazer, tem que fazer. Não dá para empurrar, não é? Não tem como. É nossa. Examine-se. Você pode participar do vinho. Você pode participar do pão, ou seja, da palavra transformada na talha, ou da palavra que é o pão vivo que desce do céu. Mas se você não fizer um autoexame, ele diz assim: eu vou dizer para vocês que vocês estão certos? Nisso eu não vos louvo. Estão errado, está errado, tem que corrigir. Veja se você fala no tom certo, veja se você se comporta no tom certo, veja se você tem a cor e o sabor apropriado. Veja. Jesus disse assim: vós sois o sal. Não é isso? Não é isso? Sal. O que acontece se eu tiver uma panela de feijão, 1 quilo de feijão, e na minha inteligência e sabedoria fizeram um cálculo? Olha só, hein? Olha o cálculo. 1 quilo de feijão corresponde exatamente a 1 quilo de sal. Hã? Minha lógica, não é minha lógica? 1 quilo de feijão, 1 quilo de sal. Quem vai suportar comer esse feijão? Perfeito. Ah, é, né? Já passou por isso? Está se identificando? Então, o negócio é quem vai aguentar isso? Aguenta? Aguenta? 1 quilo de feijão não corresponde a 1 quilo de sal. E às vezes você quer fazer isso. Você tem todo o poder, autoridade, virtude, graça, unção. Você conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. É só puxar um versículo que mais rápido que o Google, você está lá. Mas se colocar 1 quilo de sal numa panela de feijão, se perde o sal, se perde o feijão. Aí ele diz: não é à toa que entre vós nós temos fracos, doentes e muitos que... Vocês já viram alguém morrer na carreira espiritual? Gente que antes estava viva, cantando, adorando, pregando, fazendo, acontecendo, e hoje está mortinha, mortinha, não tem impulso, não tem energia, está morto. Que triste, não é? O conselho do Espírito Santo para o nosso coração é: examine-se. Não é o lugar do mimimi. Quando Maria levou aquele tranco de Jesus, ele pergunta: mulher, ela não entrou no lugar do mimimi nem da fantasia, e nem da ordem geral, né? Ele é meu filho, tem que falar comigo de outro jeito. A ficha caiu, ó. Rapaz, é Deus falando comigo. Percebe? Examine o seu coração. Deus fala com você. Não é o pastor, não é seu marido, não é seu empregador, não é quem está te chamando a atenção, te fazendo voltar para o equilíbrio, te fazendo voltar para o eixo. Você entende que é? Que é Jesus? Não tem meio termo, não tem mimimi. A palavra diz: eu disciplino e corrijo a todo que amo. Por isso ele falou: mulher, não mamãe, mulher. Ele fala com você. Examine o seu coração. Curve a sua cabeça por um instante. O culto é racional. Mas chegamos aqui para ouvir a voz de Deus no nosso coração. Somos responsáveis por tudo aquilo que ouvimos. Deus não está acusando você, nem a mim, nem a mim. Mas eu preciso de confiança. Eu estou no mundo. O mundo jaz em trevas.
A vida tem tanta complicação, chegando ao extremo de os da própria casa. Por vezes, como a família de José, como a família de Jesus, que está indo, menosprezando, desqualificando. E você vai precisar ter a sua identidade. Você vai precisar saber entrar e sair na vida. Até porque Deus te colocou nesse mundo como cabeça e não como cauda. Está em você o sentido, o ouvir, o ver, o cheirar. Deus te colocou como cabeça nesse mundo. No mundo, você é a cabeça. Assim como o marido é o cabeça da casa. Responsabilidade, responsabilidade, compromisso, comprometimento. Examina o teu coração. Só você pode fazer isso. Às vezes a pessoa vem à igreja e diz assim: olha, você tinha que estar lá para ouvir. Não é assim que funciona. Você está ouvindo. O exame é pessoal. Você não é uma máquina para examinar o outro. O exame é pessoal. Examina o teu coração. Semaninha que passou agora, volta só um pouquinho. Quanta coisa você fez que não foi louvável, que não foi boa, que não acrescentou nada a lugar algum. A palavra chega a dizer: se você for falar alguma coisa que não vai transmitir graça, fica quieto. Tem que transmitir graça aos que ouvem. Examina o teu coração, porque Deus quer usar você. Esses dias, esses últimos dias, e as pessoas fazem disso um terror, mas para a igreja é momento de trabalhar, de manifestar graça, de manifestar amor, de manifestar sabedoria, domínio próprio, prontidão, atenção, de experimentar sinais, maravilhas e prodígios, porque é o tempo que Deus está chamando, e Ele vai chamar por meio de sinais. Mas para que os sinais acompanhem, diz a palavra, acompanham aqueles que acreditam. Então a primeira miséria é que o inimigo faz você descrer. Ele vai trabalhando a sua falta de fé. Ele vai alimentando as suas dúvidas. Porque ele sabe que você é puro poder de Deus. Então ele começa a te quebrar. Ele começa a te minar. E você tem que ser inteligente, se revestir com as armas espirituais que são poderosas em Deus. Vai para Efésios 6. Examina o teu coração. Onde é que você está desarmado? Onde é que tem brecha nessa armadura? Percebeu? Efésios 6. Eu estou fugindo com a verdade. Eu não estou sendo muito justo. Meus pés não estão calçados pelo poder do Evangelho. Escudo da fé já perdi há muito tempo. Você vai avaliar. E onde estiver a brecha, onde estiver o seu lugar de fraqueza, em nome do Senhor Jesus, examinou? Nós não lemos o texto, mas você conhece e diz assim. Depois que você faz o exame, Paulo vai dizer que Jesus disse para ele: e assim participe. Quando você faz o exame, o autoexame, e você entrega para Deus, e você reconhece onde você está errado, e entrega para Deus a sua necessidade, com fé, sabendo que Ele pode te suportar, te ensinar, te consolar. Aí diz, quando você faz isso, você encontra o seu lugar. No seu lugar de paz e de vitória. Participe, participe, participe. Ou seja, vai agir, vai fazer, vai trabalhar, vai testemunhar. Participe. Que o Espírito Santo convença o seu coração. Você é um potencial, você é filho de Deus.
deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos. Não deixe o diabo, mentiroso, enganador, sedutor das nações, serpente, diabo lá do Éden, enganar você. Tirar de você o lugar e direito, a identidade que você tem com o seu Criador. O princípio de tudo diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Fez Deus ao homem sua imagem e semelhança. Homem e mulher os fez, imagem e semelhança. Não saia do seu lugar de filho identificado com o Pai. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos abençoe em nome do Senhor Jesus, que Ele possa conduzir as nossas vidas com liberdade, em nome de Jesus, porque mais que dissermos ou dizermos que Deus está no controle, que Deus de fato esteja no controle, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, damos graças em nome de Jesus. Diz amém, aplauda o nome do Senhor, porque Ele é bom. Aleluia, Deus é bom para nós. Em todo o tempo o Senhor é bom para nós.